Olá, querido, querida, bem-vindos, bem-vindas a mais uma live de segunda-feira. Muito bom ter vocês aqui. Enquanto vocês vão entrando, vão enviando essa live aí para os seus amigos, eu vou fixar aqui o nosso tema de hoje. E o nosso tema é como lidar com a mente negativa. Como lidar com a mente negativa. Boa noite, Miri, Naya, Graça, Cris. Vamos lá. Seus pensamentos, sua mente, né? Sua mente irá te matar ou te salvar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Val, Hebe, Colégio Congonhas, bem-vinda, querida. Muito bom, gente. Esse é o nosso tema de hoje. Vou desligar aqui o som pra gente começar. Sua mente irá te matar ou te salvar. Tá erradinho aí, mas não tem problema, né? Se alguém quiser corrigir, depois eu fixo aí. Boa noite, vamos lá. Animação para você receber tudo que eu vou ensinar hoje aqui. Quem é inteligente, traz a sua agenda, porque sabe que live aqui comigo não é live, é aula pra vida. Boa noite, Valquíria. Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Segunda-feira, toda segunda-feira eu tô aqui com vocês, né? Enquanto tenho aí uma disponibilidade para fazer essa live. Teve um tempo que eu fiquei muito parada, não tinha tempo para estar aqui. E eu consegui separar aqui esses 30 minutos para estarmos juntos. E eu espero que esse momento aqui você possa aproveitar, desfrutar e que esse conhecimento que eu trago aqui possa agregar na sua vida algo mais que venha trazer equilíbrio, que venha trazer paz, alegrias e bons frutos para vocês, tá? Compartilha, queridos, compartilha essa live aqui com um monte de gente aí, porque eu acredito que cada um de vocês que estão aqui já passaram sim por momentos onde a mente esteve muito negativa, a mente onde você buscou solução e não conseguiu, e muitas vezes procurou um amigo, uma amiga, e eles também não puderam te ajudar porque estavam na mesma situação. Então, aprender a lidar com a mente é uma habilidade que todos nós precisamos desenvolver agora nessa nova era, tá? Que nova era é essa, gente? A gente está passando por muitas transformações. Nós estamos lidando com situações totalmente diferentes daquelas que os nossos pais passavam lá, né, muitos anos atrás. E daquela época que você era criança, né? Eu tenho 38. E eu acredito que tem aqui pessoas que têm menos, pessoas que têm mais, mas essa é a habilidade que você precisa. Ou seja, a habilidade de lidar com a sua mente, entender o que você sente, região do coração, sentimento. Aqui, região da cabeça, né? Cérebro, mente. Lembrando que você é uma grande mente. Cada célula do seu corpo carrega, tá? Informações. Você é uma grande mente. Boa noite, Vitor, direto do Uruguai. Boa noite, Sil, Mariana, Lara, Dai, Ágata. Bem-vindas, bem-vindos. Esse aqui é o lugarzinho de resolver problemas, tá bom? Gente, eu gosto sempre de falar lá nos stories. Esse é o lugar de resolver problemas. Então, se você tem um problema, não consegue resolver, não é feio, não é estranho buscar ajuda.
tá bom? A habilidade que nós precisamos desenvolver agora é entender o que se passa na nossa mente e alterar o nosso comportamento, a nossa resposta às coisas que acontecem na nossa vida. Olha aqui, Adá, eu preciso muito resolver esses problemas. Por que o tema da live é esse? A sua mente, ela irá te matar ou te salvar. Porque não existe uma salvação fora de nós, né? Até aí, para quem está levando essa fala para um lado mais espiritual, não existe uma salvação fora de nós. Entenda o que eu quero dizer. Até Deus habita dentro de você. Os seus sentimentos, tudo que você viveu e tudo que você está criando ao seu redor. Gente, o áudio tá legal? Hoje eu falei tanto. Olha que legal que ficou aqui. Então, hoje eu falei tanto que eu não tô conseguindo forçar muito a voz, tá? Tá legal pra vocês aí o som? Estão me ouvindo bem? Olha aqui, eu tenho crises de ansiedade, meu bem. Você vai entender muito hoje nessa live aqui o que de onde vem essas crises, tá bom? Olha aqui, eu só consigo resolver os problemas dos outros, os meus eu nunca sei o que fazer. Então, minha querida, olha só, Lara, veja bem, você precisou desenvolver essa habilidade, tá? Essa é uma habilidade maravilhosa, conseguir resolver os problemas dos outros, né? Essa é uma excelente habilidade, mas agora você precisa desenvolver para você a habilidade de resolver os seus problemas, tá bom? Resolver os seus problemas é colocar você no primeiro lugar da fila, porque se nós, por mais que você ame uma pessoa, se você não se coloca em primeiro lugar, vai chegar um ponto que você não consegue mais ajudar essa pessoa. Os seus recursos ficam escassos. Boa noite para quem tá chegando. Gente, que delícia vocês aqui. Aline, Kátia, Eric, Josi, Gelma, Rose, bem-vindos, bem-vindas. Quem ainda não me segue, pessoal, pra gente não se perder, só clicar aqui, ó, que vai aparecer um botãozinho aí pra você me seguir e a gente não se perde mais aqui. Então, veja bem, a nossa mente, ela tem a capacidade de resolver qualquer problema que você esteja vivendo nesse momento. A sua mente tem esse potencial, né? Quando eu era mais jovem, eu até pensava, né? Certas ideias que a gente recebe, que a gente adota, eu pensava assim, nossa, mas existem pessoas que têm uma capacidade maior. Só que realmente elas têm. Elas têm uma capacidade de resolver e de lidar com os problemas maior. Só que isso não é porque ela nasceu com um dom especial. Olha aqui, a Kleber falou aqui, eu só consigo ajudar as outras pessoas. Gente, essa live aqui é pra você. Talvez essa live aqui é a resposta das suas orações, tá bom? Então fica ligadinho comigo aqui, não demora muito tempo. A gente tem aqui no máximo 25 minutos juntos, tá bom? E eu espero que seja de grande valor para você essas informações que eu vou passar aqui para vocês. Então, às vezes eu sempre pensava assim, por que certas pessoas têm sucesso e outras não conseguem? Ou seja, eu referia a mim. Por que algumas pessoas têm sucesso e eu não tenho? Parece que certas coisas, elas não são para mim. Elas não vieram, é como se eu não tivesse sorte. É por isso que eu não tenho. Então, se hoje você está aqui, você está pensando que existem pessoas que têm certos dons, que têm certas capacidades que foram dadas por Deus e para você não foi dado, você está enganado. Você está enganado. Você tem sim a capacidade de resolver os seus problemas, tá? Todos nós temos a capacidade, já está tudo aqui dentro da mente. Sabe qual é o problema? Nós precisamos desbloquear a sua mente. Desbloquear. Né? Uma questão muito visível que a gente pode perceber com facilidade, sabe o que é? É o nosso salário. Por que tem uma pessoa que ganha menos e outra ganha mais? Existe uma coisa muito importante que você precisa aprender aqui agora comigo.
tá? Pelo menos na teoria, pelo amor de Deus, pelo menos na teoria. Eu sei que aqui na live eu entrego um conteúdo excelente e você precisa focar, você precisa analisar a tua vida de acordo com o que eu falo aqui. Ninguém aqui precisa acreditar no que eu falo. Coloca em prática. E se você colocar em prática e não der certo, você vem aqui e vem dar tapa na minha cara, tá? Eu dou minha cara a tapa, se não funcionar. Por quê? Porque tudo que funciona para mim, funciona para você. Então, por que uma pessoa ganha menos e outra ganha mais? Por que uma pessoa tem um relacionamento maravilhoso e outra tem um relacionamento abusivo, tóxico, de agressões psicológicas, de agressões físicas? Por que isso acontece? Por que uma pessoa tem um patrão maravilhoso e o mesmo patrão trata outro funcionário mal? O mesmo patrão, o mesmo chefe. Por que seus amigos te desvalorizam? Por que seu marido te desvaloriza, sua esposa te desvaloriza? Namorado, namorada, enfim. Porque existe algo em você que está bloqueando o seu merecimento. E esse bloqueio, o que ele faz com a tua mente? Tem aqui tem uma frase que fala assim: um abismo puxa outro abismo. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Um abismo puxa outro abismo. Boa noite, Augusto. Bem-vindo, Newton, Leide. Olha aqui, eu falei sobre isso com uma amiga hoje. Olha que incrível, gente. Então, Jacira, essa live é para você. Nada é por acaso. Eu não acredito em acaso. Nada é por acaso. Vocês estão aqui, nesse exato momento. Estão me ouvindo. Não é por acaso. O seu tempo é precioso. O meu tempo é precioso. É bíblico, né, Newton? É bíblico. Um abismo puxa outro abismo. E o que acontece com a nossa mente? Um simples pensamento que você pensa, ele começa a criar outro pensamento. Ou seja, um abismo puxa um abismo, outro abismo. Então, se o teu pensamento é negativo... Boa noite, Silene. Se o pensamento teu é negativo, você vai puxar outros, criar outros pensamentos negativos. É impossível que dentro de um pensamento negativo, dentro de uma linhagem negativa, sem que haja a tua interferência consciente, é impossível que esse pensamento ele se torne um pensamento positivo. Vocês sabiam? Olha o segredinho aqui. Vocês sabiam que nós passamos 95% do nosso dia inconsciente? Nós fazemos tudo mecânico, de uma forma mecânica, automática. E os nossos pensamentos, que são as ideias primeiras, o que elas fazem? Elas estão aqui, ó, rodando no seu código-fonte, a sua programação mental. Elas estão aqui rodando o tempo todo e cada vez produzindo o quê? Mais pensamentos daquilo que você está pensando. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo algum sentido? Se essa live tá fazendo sentido para você, se está sendo boa para você, compartilha com alguém que você ama. Porque ser grato por algo sem fazer o bem de nada serve. Tá bom? Então, eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Então, faz a sua parte para aquelas pessoas que você ama. Ajude, tá bom? Então, veja bem. 95% do nosso dia nós estamos pensando no piloto automático. Você cuida da sua casa, você vai para o trabalho, você enfrenta o trânsito, tudo de forma automática. Tudo de forma automática. E você sabia de outra coisa? Muitas coisas que você está fazendo, mesmo sendo conscientes ou automáticas, você está repetindo de coisas que você aprendeu com a sua família. Ou seja, a mentalidade, ela não é construída depois que você é adolescente. Ela não é construída depois dos 30 anos, né? Que é a idade que eu falo que todo mundo nasce. Ou você nasce pelo amor ou pela dor. Porque é a idade que você desperta e fala, opa, o que eu criei nessa vida? O que eu fiz? O que eu tô vivendo? Só relacionamento ruim? O que eu construí profissionalmente? O que eu construí? O que eu entreguei para os meus filhos?
é os 30 anos. 30 anos é a idade que a maioria de nós desperta para uma vida melhor. Né? Quem tá aí menos de 30 e tá despertando, saiba que você está no lucro, tá? Porque a idade é 30 anos que a gente desperta para querer uma vida melhor. Então veja bem, quando você quer mudar algo, esse algo, ele não pode estar somente na sua razão. Todos os comportamentos que nós temos, eles são como? Que tipo de comportamento? Eles vêm herdados de família e eles estão na nossa mente inconsciente. Deixa eu explicar aqui através desse copo de água, que é muito fácil para vocês entenderem. Esse copo de água, imagine que é a sua mente. A sua mente, tá? Dentro da tua mente está guardado todo o seu código. Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você cria na sua vida. Então veja bem, essa parte com água aqui, ela é a sua mente inconsciente. Aqui dentro está você por completo. Os seus desejos, os seus medos, as suas dores, todo o estresse, todos os gatilhos de coisas boas e ruins. Cheiros, sentidos, toques, músicas, tudo tá aqui dentro. Esse aqui é você de verdade. Essa parte aqui de cima, queridos, é a sua razão, é a sua mente consciente, é aquilo que você sabe que sabe. Oi, eu sou Laiana, sou terapeuta, tenho 32 anos, eu cuido de casais, eu cuido de pessoas com ansiedade, eu cuido de pessoas que estão sofrendo com autoestima. Isso é o que eu sei que eu sei. Sou psicanalista. Isso é o que eu sei que eu sei. Tenho 2 filhos, sou casada. Então veja bem, é o que eu sei que sei. Só que aqui, isso tá aqui, ó. Só que aqui dentro está a verdadeira Laiana. Aqui estão meus medos, meus traumas, minhas dores, minha infância, né? Se você sofreu abuso sexual, tá tudo aqui dentro. Precisa ser tratado. Como que trata isso? Será que é com conversa? Diariamente eu recebo muitas pessoas que vêm fazer autoanálise, tá? Inclusive você que tá aqui. Se você quer fazer uma autoanálise comigo, tá? Uma pré-consulta. Para iniciar o tratamento, a gente faz primeiro uma pré-consulta. Eu vou conversar com você por vídeo para eu entender o que você gostaria de trabalhar na terapia, tá? E também vou te explicar mais detalhadamente sobre o meu método, questão de pacotes, quanto tempo dura a minha terapia, o meu tratamento, o meu acompanhamento, tá bom? Por quê? Eu recebo diariamente pessoas que elas estão revoltadas porque a terapia delas não funciona. Porque tem gente que faz terapia desde criança e não tem resultado. Hoje mesmo conversei com um rapaz e eu perguntei pra ele: você conseguiu? Você faz terapia? Já fez terapia? Ele disse: sim, eu faço terapia desde adolescente. Ele tem 45 anos. Eu falei: e você obteve resultados? Ele falou: sim, obtive. Eu falei: ok, como que foi a sua terapia? Sua terapia foi com base apenas em conversas? Sim, apenas em conversas. E aí eu perguntei a pergunta checkmate, que foi: você tinha um objetivo nessa terapia para resolver algo? Então ele me disse: não, eu fazia por fazer. Então veja bem, gente, eu acho que eu, Laiana, 38 anos, eu não tenho mais tempo para perder horas e horas de terapia sem resultado. Então eu fui explicar para ele: tá tudo bem. Por que ele sofreu isso? Porque ele se encontrou com profissionais que simplesmente ludibriaram ele que terapia você precisa fazer o resto da vida porque você nunca vai resolver certas coisas. Isso é mentira, tá, queridos? Hoje eu tô abrindo o verbo aqui, rasgado, porque tem coisas que me deixam chateada. Eu, Laiana, de 38 anos, se eu estivesse aí com o dedo podre, já tivesse passado por 3 relacionamentos abusivos, assim como eu conversei com uma moça hoje, eu não queria passar mais nenhum ano tratando isso em terapia. Por quê? Porque a gente não tem tempo para isso, certo? Então, como que a gente trabalha
as nossas dores que estão aqui dentro. Como é que a gente muda essa mente negativa? A gente precisa alterar as crenças negativas que você tem sobre a vida, que você tem sobre você. Se você, voltando lá no caso da pessoa que ganha um salário maior do que a outra, por que uma ganha mais e outra ganha menos, executando a mesma função? Por quê? Será que quando ela nasceu, Deus apontou para ela e falou assim: você tem sorte. Você, Joãozinho, você não tem sorte, não. Será que isso aconteceu com você lá no berçário, quando você nasceu? Né? Era isso que eu acreditava. Há 10 anos atrás eu acreditava nisso. Que eu não tinha sorte. Por isso eu não tinha sucesso. Por isso eu não tinha resultados. Não, meu bem. Não. A diferença está naquilo que está programado dentro da sua mente inconsciente. E é necessário a partir de hoje você entender. Aqui dentro existem traumas que você não conhece sobre você. Aqui dentro existem crenças negativas que estão bloqueando, paralisando a sua vida. E esses traumas é o que cria essas crenças. As suas experiências criaram esses traumas. A sua experiência de vida, lá na sua infância, o que você passou? Talvez você nem percebe. O que você passou criou a limitação que você está vivendo hoje. Que limitação é essa? Pode ser um relacionamento abusivo. Pode ser um relacionamento tóxico. Pode ser as traições que você fez ou que você levou. Existem muitas coisas que nós trazemos, meus amores. Olha aqui, faz sentido. Não faz sentido, pessoal? Tem muitas coisas que nós trazemos das nossas famílias. Das nossas famílias. E a gente traz isso, vive isso. São contratos de amor. Contratos de amor. Tá bom? E olha só, olha aqui que interessante. Falta saber, olha aqui esse comentário, só falta saber o porquê e como. Será que o saber, minha querida, vai resolver? Vamos supor, vou contar uma história aqui pra vocês. Essa minha cliente, ela veio para tratar abuso sexual. Ela foi abusada pelo próprio pai desde 5 anos de idade. Isso aqui é forte. Crianças, dê licença da sala. Tá bom? Isso aqui é assunto pra gente adulto. Essa minha cliente, ela veio para trabalhar. Ela não conseguia nem falar do assunto, ok? O que aconteceu com essa minha cliente? Ela já com 36 anos, sabe qual foi a idade que ela descobriu que o que o pai dela fazia era abuso? Com 34 anos. E você vai olhar pra mim e vai falar assim: nossa, essa Laiana ela tá fazendo a coisa crescer aí. Como que uma mulher de 34 anos não sabe que foi abusada? Ela não sabia. E outra, ela já tinha filha quando ela veio, tá? Ela já tinha uma filhinha de 7 anos. Casada com a filha de 7 anos, com 34 anos, ela não sabia que aquilo que o pai dela fazia com ela era abuso. E um dia, como que ela descobriu? Um dia ela foi contar para a irmã de sangue dela. Foi contar para a irmã. Começou a contar o que acontecia, né? Com muita vergonha, com muito medo. Você vê, vejam bem, ela tinha medo e vergonha, mas não sabia que era um abuso. Veja o que a nossa mente faz para nos proteger de encarar os nossos monstros. Então ela contando para a irmã dela que acontecia isso com o pai delas. E a irmã dela falou: fulana, isso é abuso sexual. Isso não é normal. Ela achava que isso tinha acontecido com as irmãs dela também.
É chocante isso. Veja bem. Então, depois dos 34 anos, aí ela começou, o que ela fez? O que aconteceu? Ela descobriu isso. Ela veio à tona o que estava guardado no inconsciente. Veio à tona o que estava guardado aqui, ó. Subiu para a consciência. E ela entendeu que isso era um problema. O que aconteceu com ela? Entrou em depressão. Entrou em depressão. Depois de 2 anos, ela me encontrou com 36 anos. E ela veio para trabalhar isso. Ela não conseguia chamar o pai dela de pai. E eu não estou falando aqui que a pessoa que passou por abuso deve estar próxima do abusador. Jamais. Você deve se afastar, mesmo que seja o pai. Isso te faz mal, tá? Mas como que a gente cura? Como que a gente trata isso? A gente não trata isso com conversa, gente. Boa noite para quem tá chegando. Abuso sexual, principalmente, e abuso psicológico. Vocês sabiam que o abuso psicológico e o abuso sexual, eles detonam o cérebro da pessoa na mesma intensidade? Isso é científico, tá? A destruição que um abuso sexual causa em uma criança, em uma pessoa de qualquer idade e que fica ali marcado e que dá para se medir em exames médicos, é a mesma intensidade que um abuso psicológico. Ou seja, pessoas que foram criadas em lares de muito sofrimento, de muita crítica, de muita pressão, lares onde você não podia se expressar, onde houve também a falta de alimento, falta de higiene. Essas crianças, elas sofreram alterações no cérebro e você vem carregando isso até a fase adulta. Só para resumir, que o nosso tempo aqui já está quase acabando, só para resumir, o que aconteceu com essa minha cliente? Ali pela 5ª, 6ª sessão, né? Ela já veio, desde a primeira sessão ela já começou a mudar o estado dela. Nós fomos trabalhando cada memória de abuso. E quando foi ali na 6ª sessão, foi muito lindo. Não que isso é uma coisa que ela deve fazer, mas quando ela foi me contar outras histórias, ela conseguiu falar a palavra pai. Eu falei, como que foi? Quem fez isso pra você? O meu pai fez isso, ela falou. Eu falei, você viu como você chamou aquele cara? Aquele homem? Ela me disse assim, eu chamei ele de quê? Eu falei, você chamou ele de pai. Então, esse é o sinal. Ela ficou assustada. E hoje ela chama ele de pai, tanto que ela consegue, durante esse processo que ela descobriu isso, toda a família entrou em guerra. Foi o maior, né, assim, auê, o maior bafafá. Todo mundo ficou muito mal, a família toda brigou, foi aquela guerra. E depois aquilo começou a se desenvolver de uma forma melhor. Ela teve uma fase que ela ficou com muita raiva da mãe dela, porque a mãe dela não protegeu. Ela perdoou também essa mãe. E o mais lindo de tudo, hoje ela está grávida, está gestante. E essa criança que está na barriga dela não vai levar esse sofrimento geneticamente, né? Enquanto a outra, primeira filha, tem isso nela. Eu falei, olha, sua filha quando crescer, se ela apresentar sintomas de depressão, dificuldades para lidar com as pessoas, é necessário que ela faça terapia, um acompanhamento para que ela possa tratar isso nela, porque você passou tudo isso para ela quando ela era pequenininha, né? Ali 4 anos. Deixa eu ver os comentários aqui rapidinho. Faz sentido, não faz, Kelly? Olha aqui, queria falar com... Depois entre em contato comigo. Eu preciso muito de ajuda, tenho muitos gatilhos. Dai, depois você entra em contato comigo, a Lara também, tá bom? Então, assim, cada caso é um caso. Então, muitas vezes as pessoas julgam, né? Veja bem, em um mundo, em um planeta de 7 bilhões de pessoas, não existe um indivíduo igual. Todos nós temos histórias diferentes. E uma coisa que faz a gente se destruir, se mutilar,
é a gente se comparar com a história dos outros. Não é necessário mais isso. Entenda a partir de hoje aqui comigo. Entenda comigo, receba isso no seu coração. Deixe de se comparar com as outras pessoas, com a vida das outras pessoas, mas olha para você, se coloca em primeiro lugar para poder cuidar das pessoas que você ama, porque senão você não vai conseguir. Vai chegar um momento que as suas energias, e energia vital, tá? Não é só a energia mental que vai esgotar, não. A sua energia vital vai cansar. E a sua criança interior vai te colocar em cima de uma cama. Uma cama de hospital, gente. Olha aqui, eu acredito que eu preciso saber o porquê das crises que eu tenho, pois não tenho lembranças de acontecimentos que justifiquem essas crises. Gente, olha só. Lembra que eu acabei de falar aqui? Cada pessoa tem uma experiência única. Vamos supor que eu tenha sido humilhada em um trabalho. Eu trabalho em uma empresa e eu fui humilhada por uma pessoa, ok? Se outra pessoa foi humilhada na mesma intensidade, da mesma forma, ou até mesmo junto comigo, ali naquele momento, essa pessoa não vai sentir igual como eu senti. Talvez eu supere muito rápido e essa pessoa entre em depressão, tenha crise de ansiedade. Então a crise de ansiedade, a gente precisa fazer uma análise profunda do que você viveu. É o que eu acabei de falar. Nós escondemos os nossos monstros dentro de gavetas e fechamos elas a chaves, porque nós não queremos ver. E não é fácil descobrir a raiz de um trauma. Precisa de muito estudo, precisa de muita experiência. No início, quando eu comecei essa carreira de ser terapeuta, psicanalista, eu não tinha essas ferramentas que eu tenho hoje. Tanto que hoje, uma sessão de terapia comigo equivale, pelos cálculos que eu faço aqui, com as pessoas que eu recebo, os meus clientes, equivale a 1 ano de terapia tradicional. Uma única sessão. Por quê? Porque eu ralei para encontrar os motivos. Existem vários métodos que eu utilizo em uma única sessão para que a gente descubra a raiz. Ok? Olha aqui, eu sempre procurei cuidar de todos ao meu redor. Só não consigo cuidar de mim mesma. Gente, quem aqui também tem esse sentimento, essa sensação de saber cuidar dos outros e não saber cuidar de você? Porque eu já vi aqui mais de 5 pessoas falando isso, desde o início da live. Então, isso é um caso sério. Tá? Isso aí, sabe o que é isso? Uma necessidade de agradar. Gente, eu tô aqui com a live aqui, um script totalmente montado, mas as minhas lives, elas não são assim, elas são inspiradas. Eu não fico, às vezes eu me desvio totalmente daquilo que eu vou falar. Mas veja bem, o que é isso? É a necessidade muito grande de ser aceita, de ser aprovada, de ser vista. Observa isso. Olha aqui, a Silene, a Dai, eu acho que acredito que o Maicon falou aqui pra cima também. Então veja bem, eu era assim. Eu era você. Então veja bem, isso faz parte da autoestima. Quando você tem uma autoestima baixa, tá desequilibrada, o que vai acontecer? Você precisa de certas afirmações exteriores, aprovações, né? Precisa disso para ser feliz. No dia que você entender que tudo que você busca está dentro de você e até mesmo Deus está dentro de você, você vai entender a fonte que você é, de alegria, de amor, de paz, de equilíbrio que você é. Quando você nasceu, a sua autoestima era 10. Você chorava e não se importava. Você não se importava com quem estava ali. Você queria mamar, você queria dormir, você queria tomar aquele banho gostoso. A sua autoestima era elevada. Mas as experiências que nós passamos, o que elas fazem? Elas vão te reprimindo. Olha aqui, eu cuido da saúde especial do meu filho. Eu cuido da saúde do meu filho especial, mas não cuido da minha saúde.
Essa questão já é uma questão bem mais específica, porém, você precisa aplicar, minha querida, a parte. Você precisa aplicar a autoestima, tá? Cuidar de você para que você tenha energia e transfira esse amor que você tem por você para o seu filho. Porque as crianças, elas entendem o que a gente sente. Desde que a gente está na barriga da mamãe, a gente sente o que elas estão sentindo. A gente não sabe o nome, mas toda a sensação que a sua mãe passou na gravidez, você sabe, você viveu. Quando você foi crescendo, nasceu, foi crescendo, você foi entendendo. Opa, isso aqui é uma raiva, isso aqui é um medo. Quando você foi evoluindo, que você talvez foi rejeitada por um namorado, por um marido, por uma namorada, por um amigo, você entendeu que aquele sentimento era rejeição. Opa, conectou com aquilo que a minha mãe sentiu lá na barriga. Minha mãe estava triste porque ela sentiu rejeição. Então, você tem rejeição na sua genética. Gente, passamos do nosso horário. Esse assunto é muito incrível. Eu quero convidar cada um de vocês aqui para estarem comigo, tá? Na próxima live de segunda-feira que vem. Eu quero continuar isso aqui. Tem muita coisa para falar aqui. Tem muitas histórias que talvez você vai se identificar e entender que tem solução, né? Essa história que eu contei dessa minha cliente que foi abusada pelo próprio pai. O que aconteceu com a vida dela? Ela superou, ela saiu daquele sentimento depressivo, tá? Daquela depressão. Hoje ela tá super curtindo a filha, o bebê na barriga, a filhinha, bebê na barriga. E outra coisa, outro grande ponto positivo, ela tinha muita dificuldade com o esposo dela. A vida sexual deles era muito difícil. Também o relacionamento pessoal deles dois era muito difícil. Através de tratar esses abusos, o que aconteceu? A vida dela melhorou 99%. Esse 1%, o que é? É aquele que a gente sempre busca melhorar todo dia, tá bom? Então, existem traumas, existem crenças que estão limitando a sua vida e você precisa dar um passo e buscar fazer algo diferente. Gente, prestem atenção nisso aqui. Se eu tivesse recebido certos conhecimentos na minha vida, eu queria ter recebido ali com 15 anos de idade. Hoje a minha vida seria um estrondo. Mas tudo tem o tempo certo. E eu sei que no tempo certo foi como aconteceu para mim. E vocês que estão aqui, essa live pode ser sim a resposta das suas orações. Muitos dos meus clientes vieram através de uma live dessa. Olha aqui, ó, tá aqui o Vitor, né? Olha aqui, Deus te abençoe. Vitor tá escrevendo aqui em espanhol. Deus te abençoe, Laiana, você e a sua família. Deus proteja e bendiga e abençoe cada um de nós aqui também. Um abraço bem grande. O Vitor é do Uruguai. O Vitor fez, né, a terapia comigo e os resultados eles foram. Sempre tá aqui comigo. Gratidão, querido. Gratidão pela sua presença. Essa live eu vou salvar ela por um dia, tá bom? Para você enviar para alguém que você queira que entenda um pouquinho mais sobre a mente, para que possa entender que os pensamentos, que o comportamento e os sentimentos, eles podem ser mudados, que a vida pode ser mudada mudando essas questões de traumas e crenças limitantes, tá bom? Então, prestem atenção. Você é o milagre da sua vida. Você é o milagre. Para de esperar milagres vindos de fora. Dá o primeiro passo para cuidar de você. Dá o primeiro passo para fazer algo diferente que você nunca fez. Tá bom? Quem estiver pronto, quem quiser conversar comigo, agendar uma pré-consulta para a gente fazer uma análise, fala comigo. Eu estou aqui disponível, a gente vai marcar. Lá no meu link aqui da biografia, tem o link, só clicar lá, você vai entrar em contato pelo WhatsApp. Nós vamos te atender, nós vamos agendar a sua pré-consulta para que você possa parar de sofrer e esses 30 anos, 40 anos, 50 anos de sofrimento que você viveu aí, a gente reverta eles e os próximos 5 anos da sua vida
sejam incríveis. E não só os próximos, tá? Não só os próximos. A partir do momento que você inicia a fazer terapia, a vida começa a mudar. O que eu falo, eu tenho toda a responsabilidade sobre o que eu falo e tenho responsabilidade apenas sobre o método que eu aplico, sobre a minha terapia. Não me responsabilizo pelo tratamento, pelas terapias de outros terapeutas, psicólogos, psicanalistas, ok? Meus amores, gostaram dessa live? Deixa eu ver os comentários. Agregou alguma coisa, um conhecimento na mente de vocês? Olha aqui, eu que agradeço. Gratidão, Vitor. Muito obrigada, minha querida Silene, Dai. Achei um anjo sem asas. Bem-vinda, meu bem. Aqui é o seu lar. Obrigado, Cris, Mariana, Marisa. Gente, quem chegou agora, tá acabando, finalizamos. Mas vai ficar salvo pra você, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Que essa luz possa iluminar a mente de vocês, vocês entenderem que vocês, cada um de vocês, é um milagre, tá? E que você precisa dar apenas um passo de coragem para cuidar de você, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Fiquem com Deus. Gratidão.